Meus caros amigos e amigas que me acompanham pelo Facebook, mais uma conversa que nós queremos ter nesta noite sobre mais um tema da Bíblia. De vez em quando nós queremos pegar aqui um tema da Bíblia e examinar um pouco, as suas características. A Bíblia é muito rica e precisa ser entendida com bastante profundidade. Bem, uma coisa muito interessante é que os livros sapienciais da Bíblia, os livros de sabedoria, são vários deles. Então nós queremos nesta noite conversar um pouco sobre esses livros, que colhem aquela sabedoria do povo judeu e que durante muitos anos esse povo se alimentou dessa sabedoria, mesmo estando fora de Jerusalém, porque sabemos que o povo judeu muitas vezes foi expulso da sua terra, a chamada diáspora. Viveram principalmente no Egito, viveram em Alexandria, no norte do Egito, foram para vários outros lugares, foram para a Síria, foram para a Macedônia. Por isso São Paulo, naquelas viagens todas apostólicas dele, encontrava sinagogas de judeus no mundo inteiro, inclusive em Roma, até na Espanha, na Itália, na França e etc. Então, essa sabedoria judaica era colocada na Bíblia, no Antigo Testamento, chegava a todos esses judeus no mundo inteiro. E está colocado na Bíblia também para a nossa meditação e reflexão. Muito bem, vamos começar pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, para que a gente possa então fazer um bom programa nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos pedir a vós, Divino Espírito Santo, que instruístes os escritores da Bíblia, os hagiógrafos, que nós tenhamos também a devida inspiração para compreender aquilo que eles escreveram. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos hoje estudando um pouco, então, dos livros chamados sapienciais. Quais são esses livros da Bíblia? São 7 livros que nós encontramos na Bíblia. O livro de Jó, do paciente Jó, o livro dos Salmos, o chamado livro dos Provérbios, o livro do Eclesiastes, o livro do Cântico dos Cânticos, da Sabedoria e do Eclesiástico. Esses livros, 7 livros da Bíblia, trazem a sabedoria do povo judeu e também trazem um pouco daquela sabedoria oriental, até fora de Israel, porque o povo judeu, como nós sabemos, esteve no Egito muito tempo, depois veio para a Terra Prometida e teve em contato com os gregos, teve em contato com muitos outros povos. E esse povo foi armazenando assim a sua sabedoria. Quero começar analisando o livro do profeta Jó. É um livro que a igreja não sabe se essa história de Jó é uma história real, se o personagem Jó existiu ou não, mas isso não é o mais importante na Bíblia. O mais importante na Bíblia é a mensagem religiosa que o livro traz. Por exemplo, a parábola maravilhosa do filho pródigo. Será que existiu aquele filho pródigo? Aquele pai? Aquele irmão mais velho? Pode ser que sim, pode ser que não, mas não tem problema. O importante é o ensinamento religioso que Jesus quis deixar através disso. Então, a mesma coisa é o livro de Jó, que é do gênero literário dramático, como assim um verdadeiro poema dialogado,
É um livro longo, são 42 versículos, capítulos, né? O autor é desconhecido, né? E coloca a sua obra no século V antes de Cristo. Então, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, que esta obra é feita. Mais ou menos no período em que aquele povo ainda não tinha ido para o exílio da Babilônia, né? Século V antes de Cristo. Bom, e também, onde ele foi escrito, são lugares e situações que não são precisas. A Bíblia não relata isso. O personagem de Jó era, para os judeus, o tipo do justo sofredor. Então, o que o livro do Jó quer mostrar, né? O assunto principal é o sofrimento. Por que sofrem os bons? É essa reflexão que o livro do Jó faz. Por que sofrem os bons? E a sua mensagem principal é que o homem deve humilhar-se no sofrimento e confiar em Deus, que sabe tirar o bem até mesmo do mal. O pano de fundo do livro de Jó é esse. O homem, quando sofre, ele não deve questionar a Deus. Por que eu estou sofrendo? Eu não fiz nada de errado. Ok? Não. O Jó era uma pessoa considerada justa, mas sofreu tremendamente. Então, o eixo do livro é exatamente esse, né? O homem deve humilhar-se no sofrimento e confiar em Deus, que sabe do mal tirar o bem, sabe do sofrimento tirar o bem. Quantas pessoas, meus irmãos, se salvaram por causa do sofrimento? Quantas pessoas se converteram por causa do sofrimento? Não é verdade? Bom, e o livro mostra a vitória pela fé de um homem que, mesmo coberto de lepra, da cabeça até os pés, né, ele sabe confiar em Deus sem perder a fé e sem blasfemar. O capítulo 1 do livro de Jó e o capítulo 2 é maravilhoso, né? E é uma coisa muito interessante. Diz que Deus, né, estava lá na sua vida, né, e apareceu Satanás diante de Deus, né? E Satanás disse a Deus, olha, fez essa espécie de um desafio a Deus, né? Sabe, o Jó, né? Ele te ama, te louva, te bendiz, faz a tua vontade, porque o Senhor o cobre de bens, o Senhor o cobre de saúde, ele tem muitos filhos, é muito feliz, né? É por isso que ele te louva. Mas deixa eu tocar nele. Vai ver como ele vai blasfemar. E Deus então disse para Satanás, sim, eu autorizo você tocar em Jó, né? Então, Satanás foi e Jó, né, pegou uma lepra da cabeça até os pés. Bom, primeiro antes disso, Jó perdeu todos os seus bens. Perdeu seus filhos, perdeu todo o seu gado, perdeu todos os seus camelos, né? Uma coisa horrorosa. Jó ficou pobre, do dia para a noite. Os inimigos roubaram tudo que ele tinha. Mas o Jó continuou louvando a Deus, né? Ele disse lá, está lá no capítulo 1, versículo 21, Deus dá, Deus tira. Bendito seja Deus. Que fé impressionante, né? Deus dá, Deus leva, Deus tira. Bendito seja Deus, né? Muito bem, então, Jó passou na prova. Satanás recebeu como que um tapa na cara. Essa é que é a verdade. Mas aí Satanás volta diante de Deus e diz, bem, ele continua te louvando, te bendizendo, porque o Senhor não permitiu que eu tocasse nele, só tocasse nos seus bens. Então Deus disse, tá bem, você pode tocar nele, você só não vai tirar a vida dele. Nossa, mãe, Satanás mandou para Jó uma lepra da cabeça aos pés, né? E a ponto da mulher do Jó se desesperar, né? Diz aqui a Bíblia, né, quando relata isso, o livro de Jó, né, aqui no capítulo 1, né, diz que o Jó disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para ele. O Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? Mas aí, diante daquela lepra, a mulher do Jó disse para o Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, a mulher de Jó perdeu a fé, perdeu a esperança,
né? Então o Jó disse para ela, você é uma insensata. Nós não recebemos de Deus as coisas boas? Por que nós não podemos receber também de Deus as coisas ruins, né? Ele diz aqui, capítulo 2, aí no versículo 10, falas, respondeu-lhe ele, como uma insensata. Aceitamos a felicidade da mão de Deus, não devemos também aceitar a infelicidade? E a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou em palavras. Bem, depois nós temos aí aqueles amigos de Jó, aqueles 4 amigos que vêm consolar Jó e vêm falar. E no livro do Jó, nesse livro que é tão longo, a gente encontra muitas coisas bonitas. Por exemplo, eu quero citar aqui apenas algumas referências que, se você depois quiser com calma percorrer, né? Por exemplo, o capítulo 1º e 2º, essa demonstração de fé do Jó, mesmo no sofrimento, mesmo na doença, né? Ele não questiona Deus. Depois nós temos aí o apelo de Deus, no capítulo 12, 13 e 14. Deus entra na conversa daqueles homens. Depois as obras de Deus e o governo que Deus tem do mundo, que aparece no capítulo 36 e 37. Ok? E depois as palavras de Deus sobre as maravilhas da criação. Capítulo 38 até o 42, a gente vê aí as maravilhas de Deus da criação. A gente pode pegar rapidamente aqui, né, um pequeno trecho, eu vou pegar aqui desse final do capítulo, quando já está terminando o livro, né, capítulo 38 até o capítulo 42, né? Então a gente encontra aí no livro do Jó algumas afirmações muito bonitas, né? Ele coloca assim, então do seio da tempestade o Senhor deu a Jó esta resposta. Capítulo 38, versículo 1. Quem é aquele que obscurece assim a providência, com discurso sem inteligência? Aí ele vai colocando, né? Quem pode enumerar as nuvens e inclinar as urnas do céu? Né? Quem prepara ao corvo o seu sustento, quando seus filhinhos gritam para Deus, quando andam de um lado para outro sem comida? Então, aqui ele vai mostrando, 38, 39, 40, ele vai mostrando a grandeza de Deus, né? E depois de tudo isso, Jó, né, ele sente que ele falou algumas coisas que não devia. E aí no capítulo 39, versículo 34, ele diz, leviano como sou, que posso responder? Ponho minha mão na boca. Falei uma vez, não repetirei. 2 vezes, não acrescentarei. Depois que Deus fala, o Jó percebe que ele disse algumas coisas que não devia dizer. Bom, o livro é muito bonito, né? Termina, lá, como eu disse aí, no capítulo 42, e é muito bonito, né? Depois de todas as orações, eu gosto muito desse final, em que o livro diz assim, enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor o estabeleceu de novo em seu primeiro estado e lhe tornou em dobro tudo quanto ele tinha possuído. Ou seja, Jó recuperou a saúde e Deus devolveu para Jó em dobro tudo que ele tinha perdido, né? Todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os seus amigos de antigamente vieram visitá-lo. O Senhor abençoou os últimos tempos de Jó mais do que os primeiros. E teve Jó 14.000 ovelhas. Ele tinha perdido 7.000 ovelhas. 6.000 camelos. Ele tinha perdido 3.000 camelos. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas, né? Em toda a terra não poderiam ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu até a 4ª geração de seus filhos. Depois, velho e cheio de dias, morreu. Assim termina o livro de Jó. Veja, o que o livro mostra? O Jó não questionou Deus diante do sofrimento, não se desesperou diante de Deus. Então, é uma reflexão do povo judeu
5 séculos antes de Cristo, já sobre a questão do sofrimento. Porque para o judeu, o sofrimento era sinal de castigo. E o livro de Jó aqui mostra que não é sinal de castigo. Né? E uma coisa muito importante de destacar nesse livro, todos os flagelos que o Jó sofreu foi pelo demônio. Mas o demônio pediu ordem para Deus. Né? Isso mostra que o demônio não age na nossa vida sem permissão de Deus. E quando Deus permite, né, é porque ele sabe que pode permitir. São Paulo fala, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 1, capítulo 10, versículo 30, São Paulo diz assim, né, Deus é fiel. Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças e, junto com a tentação, Deus nos concede o meio de sair dela. Então, nenhuma tentação está acima das nossas forças, porque Deus nos ampara com a sua graça. Então, a gente deve ficar tranquilo. Né? Diante da tentação, rezar, né? Entregar-se nas mãos de Deus, abandonar-se nas mãos de Deus, certo de que essa tentação não está além das nossas forças, porque Deus é fiel. Deus sabe usar até a ação do demônio. Né? Ele sabe que a ação do demônio, quando nós enfrentamos com a graça de Deus, nos purifica. Né? É como se fosse um treino que a gente vive, né, vencendo, né, os momentos mais difíceis. Bom, o livro de Jó. Depois um outro livro maravilhoso de sabedoria, os 150 Salmos. Né? Os Salmos era o livro de oração dos antigos judeus. O próprio Jesus usou os Salmos. Né? Jesus, na Santa Ceia, rezou aquele Salmo Halel. Depois, na cruz, Jesus rezou, né, aquele Salmo, né, 21. Né? Meu Deus, por que me abandonaste? Ele conta esse Salmo na Bíblia. Né? Jesus rezou, morreu rezando aquele Salmo. Né? Então, mostra que Jesus conhecia, rezava os Salmos. Isso para nós toma um significado muito importante. Olha, se Jesus rezava o Salmo, aliás, não só o Salmo, Jesus conhecia a Bíblia. Quando ele enfrentou o demônio no deserto, ele lançou 3 vezes no rosto de Satanás 3 citações do livro do Deuteronômio. E dizia para o demônio, está escrito. E cada vez que ele lançava no rosto do demônio a palavra de Deus, o demônio recuava, caía para trás. E não insistia na mesma tentação, vinha depois com outra. Né? Porque a palavra de Deus o afasta. Né? Então, os salmos são maravilhosos. São 150 salmos de Davi, Salomão, outros autores, não só dos dois. Né? Eram também orações que eram cantadas com acompanhamento de instrumentos de corda. Depois também canta os louvores de Deus, canta as lamentações do povo, os cânticos religiosos, os poemas, as súplicas. Né? E o Salmo tem uma porção de temas. Porque, como era um livro de oração dos judeus, é um livro que explorava todo tipo de problema do povo. Então, a gente vai encontrar nos Salmos, por exemplo, aí, né, situações de ânimo, adoração, louvor, perseguição, saudades do santuário, quando esse povo estava no exílio, por exemplo, né, desejo de Deus, confissão dos pecados, Salmo 50, né, o rei Davi, que lá no Miserere, né, depois que o rei Davi cometeu aquele pecado terrível, né, mandou o seu general Urias para a frente de batalha, para morrer, para ficar com Bersabeia, sua esposa, né, naquele adultério tremendo, né, que o profeta Natan depois vai falar para Davi. Né? Então, o salmo que Davi chora os seus pecados, o Salmo 50. Né? Depois nós encontramos também a esperança em Deus que salva, os oráculos messiânicos, né? Os cânticos de Sião e muitas outras coisas. Olha, a igreja tem um amor assim de predileção pelos salmos. Né? Tanto assim que toda a missa nós temos um salmo responsorial, depois da primeira leitura, no dia de semana. Quem costuma rezar a liturgia das horas, né? A liturgia das horas de 3 em 3 horas, os salmos estão ali. Por quê? Porque são orações de louvor, de agradecimento,
de súplica, de arrependimento, que serve hoje para nós também. Rezando os salmos, a gente deve parar, meditar, o que está dizendo para mim hoje este salmo, essa leitura. Né? Então, a igreja usa os salmos aí com muita frequência. Né? E são maravilhosos, né? São maravilhosos. Né? Sabe, em momentos de angústia, de tristeza, de dúvida, abra os salmos. Né? Que coisa bonita. Pega lá o Salmo 22, por exemplo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sinta-se assim. Imagine você como se você fosse uma ovelhinha. Né? Ele me leva às águas refrescantes por amor do seu nome. Em verdes pastagens, ele me faz repousar. Então, sinta-se assim como uma ovelha de Deus, né? Que vai descansar ali do lado dele, né? Que vai lá nas águas refrescantes. E o salmista diz, ainda que eu tenha que atravessar o vale da morte, eu não temerei, porque o Senhor vai comigo, o seu cajado e o seu bastão são a minha segurança. Eu tenho um pastor que me protege, que me defende, né? É a nossa fé. Então, os salmos são são orações de fé. 150 orações. É uma coisa impressionante. E você percebe que o salmista, ele louva a Deus sem cessar. Né? Louva a Deus. Você pega qualquer salmo, você vai ver o louvor de Deus aí manifestado nesta oração. Sobretudo no final, né? Parece que é um crescente, assim como que termina numa explosão de louvor. Né? Você pega, por exemplo, vou pegar aqui só para dar um exemplo, você pega o último salmo, por exemplo, o Salmo 150, né? O Salmo 150 é o último salmo, ele é curto, ele só tem 5 versículos, mas ele termina assim, louvai o Senhor em seu santuário, louvai-o em seu majestoso firmamento, louvai-o por suas obras maravilhosas, louvai-o por sua majestade infinita. Louve a Deus por aquilo que Ele é, a sua majestade infinita. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com a lira e a cítara, eram instrumentos de corda dos judeus. Louvai-o com tímpanos e danças, louvai-o com a harpa e a flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbentes. Tudo o que respira, louve o Senhor. Eu acho espetacular esta frase. Tudo o que respira, louve o Senhor. Os homens, os animais, tudo que respira, os peixes, as aves do céu, louvem o Senhor. Claro que só o homem tem consciência de que Deus existe. Só o homem é que é capaz de louvar a Deus, mas o homem louva a Deus em nome de toda a criação. Porque o homem é o rei da criação. Deus entregou a criação nas nossas mãos. O Salmo 113 diz bem assim, né? Lá no versículo 13, ele diz, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos de Adão. Né? Como é que os animais louvam a Deus? Os animais louvam a Deus quando eles servem ao homem. E o homem, então, louva a Deus também em nome dos animais. Então, meus irmãos, os salmos são maravilhosos. Eu, de modo especial, eu gosto de... eu tenho decorado, eu tenho de memória o Salmo 90. Porque o Salmo 90 é o Salmo da confiança em Deus. Eu tenho a impressão que é um dos salmos que mais expressa, assim, a alma, né, da pessoa que confia, da alma religiosa. Né? Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, tu que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, vós sois o meu refúgio, minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas plumas, sob tuas asas encontrarás refúgio, tua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a epidemia que se propaga nas trevas, e nem o mal que graça no meio-dia. Caiam 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Né? E aí vai. Né?
Que coisa maravilhosa, né? E o Salmo 90 termina, né, com uma exortação, né, uma confiança, né? Eles, né, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele mandou que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tuas mãos, para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Sobre serpentes e víboras andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Eis que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Na tribulação estarei com ele. Quando me invocar, eu o atenderei. Hei de livrá-lo e cobrirei de glória. Será favorecido de longa vida e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Mostrar-lhe-ei a minha salvação. Então, meus irmãos, é uma oração de um poder extraordinário. Quem de nós não passa por provações, por tentações, por aflições, por tribulações? Nesta hora, abra o salmo. Abra o salmo, leia, reze, faça, né, a sua vida penetrar aqui. E são muitos e muitos salmos que nos ajudam a isso. Bem, depois nós temos um outro livro maravilhoso, depois dos salmos, né, que eu quero também refletir um pouco sobre ele. Depois que falamos aí dos salmos, e eu queria apenas aqui lembrar mais um detalhe sobre os salmos, né? Por exemplo, nós temos salmos de confiança, né? 22, 26, 90, 120, 130. Salmo de sabedoria, 1, 31, 36, 118. Salmos de meditações, salmos de louvores, salmos de lamentações e orações, salmos de ação de graça. Por exemplo, Salmo 33, salmo de ação de graça, maravilhoso, né? Bom, é preciso lembrar que a Bíblia hebraica tem uma diferença de número nos salmos da Vulgata, aquela tradução de São Jerônimo. Acontece que, a partir do Salmo 10, né, a tradução, o texto hebraico, ele colocou uma numeração um pouco diferente. Então, a partir do Salmo 10, há um desencontro de número com a Vulgata. Então, o texto hebraico é sempre na frente, né, do texto da Vulgata. Mas quando chega lá no Salmo 147, os dois se fecham novamente com o mesmo número. Então, é preciso lembrar o seguinte: do Salmo 10 até o Salmo 147, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, onde na Bíblia, por exemplo, da Ave Maria é o Salmo 90, na Bíblia de Jerusalém é 91, porque a Bíblia de Jerusalém é do texto hebraico e a Bíblia, né, da Ave Maria é do texto da Vulgata, do grego. Então, é preciso só saber isso, né? Porque as pessoas podem não entender. Então, do Salmo 10 ao Salmo 147, os textos que são tirados diretamente do hebraico têm a numeração 1 na frente. Bom, depois nós temos o livro dos Provérbios, é um outro livro de sabedoria, né? Eles trazem o quê? A riqueza, a riquíssima sabedoria que o povo judeu armazenou durante a sua vida sofrida, né? Especialmente quando esse povo esteve no exílio, na Babilônia, na Síria, no Egito, né? É o mais representativo assim, da literatura de sabedoria bíblica e data mais ou menos do século X a.C. É muito antigo. Ou seja, no ano 1000, mais ou menos, antes de Cristo, né? E que depois eles foram acrescentados algumas coisas a mais no século IV até o século III antes de Cristo. Então, é uma coletânea. Podemos dizer que vai lá do século X antes de Cristo até mais ou menos no século III, né? E aos poucos essa sabedoria foi então tomando um aspecto religioso, né? A palavra provérbios, ela vem lá do hebraico, né, o mechalim, que quer dizer máximas, né, grandes sentenças, ok? Bom, o livro dos Reis, ele afirma que Salomão escreveu numerosos provérbios de sabedoria. Então, pensa-se que muitos desses provérbios foram escritos, ditados por Salomão, né? Mas não só dele, né? Os especialistas, os entendidos, dizem que não só dele, né? Os provérbios têm uma origem assim, popular também, né? Porque a sabedoria ela vai sendo envolvida no meio do povo, né? Então aí a gente vê isso. O autor insiste
no livro dos Provérbios, né? Sobretudo na virtude da caridade, da justiça, da prudência, da moderação, da distinção, da discrição, né? E também ele investe contra os vícios, sobretudo a embriaguez, a gula, a luxúria, a preguiça, e ele acentua a piedade, né, dos filhos para com os pais, a educação das crianças, o Código de Direito Judicial, né? Agora, tem como máxima aquilo que também aparece no livro da Sabedoria, aparece em outros lugares, né? O temor do Senhor é o começo da sabedoria. O temor do Senhor. Temor no sentido de medo, não. Temor no sentido de amor a Deus, né? Culto a Deus, né? Respeito à majestade infinita de Deus, né? A máxima que aparece, né? O temor de Deus é o princípio da sabedoria, né, que o provérbio tem. Então, no livro dos Provérbios, a gente pode destacar algumas coisas interessantes, muitas coisas interessantes, né? Se você folhear o livro dos Provérbios, você vai encontrar aí tudo que é tipo de assunto, como também o livro do Eclesiástico, e depois também do Eclesiastes. Como esses livros são livros de sabedoria, né? Por exemplo, começa no capítulo 1 dos Provérbios, por exemplo, ele começa dizendo assim, lá no versículo 8, né? Ouve, meu filho, a instrução de teu pai, não desprezes o ensinamento de tua mãe. Né? Veja que sabedoria, né? Isso vale para sempre, né? Isto será, pois, um diadema de graça para a tua cabeça e um colar para o teu pescoço. Ou seja, honrar pai e mãe, obedecer ao pai, obedecer à mãe. Né? No capítulo 2, ele fala da importância da sabedoria. Se tu apelares à sabedoria, se invocares a inteligência, buscando-a como se procura a prata, se a pesquisares como um tesouro, então compreenderás o temor de Deus e descobrirás o conhecimento de Deus, porque o Senhor é quem dá a sabedoria. Capítulo 2, aí dos Provérbios, a partir do versículo 3. Então, a gente encontra aí uma série de coisas. Por exemplo, ele fala de capítulo 3, ele vai falar da felicidade, vai falar da confiança, né? Ele diz, por exemplo, no versículo 5, que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Não, mas na confiança no Senhor. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e afasta-te do mal. Honra o Senhor com a sua fortuna e com as primícias de todas as suas colheitas, é o dízimo, dar a Deus o que é de Deus. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que ele te repreenda. Olha aí, eles já tinham a noção, né, que Deus nos corrige, Deus nos repreende, mas ele fala, meu filho, não despreze essa correção do Senhor. Não, é Deus que está te corrigindo para a tua salvação. Então, o livro dos Provérbios tem muita sabedoria, né? E é um livro que a gente também deve usar para meditação. É claro que a gente precisa entender também uma coisa seguinte, que esses livros foram escritos na cultura do povo judeu, 1000 anos antes de Cristo, 500 anos, que não tinham ainda, né, a perfeição moral do tempo de Cristo. Então, o costume daquela época ainda era um costume, vamos dizer, um tanto quanto brutalizado. Havia um amor profundo a Deus, havia a piedade, mas dentro de uma cultura que estava ainda muito, vamos dizer, abrutalhada, né? E que só em Jesus Cristo vai chegar na perfeição do Sermão da Montanha. Ok? Então, a gente precisa ficar alerta também com relação a isso, porque tem algumas coisas que a gente tem que entender que não serve para os tempos atuais, né? Não quer dizer isso que a Bíblia tem erro. Não, é que era o costume do povo, né? E isso não faz parte vamos dizer assim, daquilo que é a parte religiosa da Bíblia. A Bíblia tem uma parte humana. A parte humana pode falhar, mas a verdade religiosa, que a igreja sabe retirar, né? Ela não falha. Bom, o livro do Provérbio, a gente pode mais ou menos comparar com o livro do Eclesiástico. Só que o Eclesiástico já é bem mais recente.
O Eclesiástico é um livro que já foi escrito aí por volta do ano 200, né, na região de Alexandria, ou na própria Jerusalém, né, mas provavelmente tenha sido escrito em Jerusalém, o livro do Eclesiástico, porque aquele povo vivia um tempo muito difícil, né, de perseguição dos assírios, perseguição dos egípcios, perseguição dos gregos, né? Depois nós tivemos aí aquela perseguição do tempo dos macabeus. Então, o livro do Eclesiástico ele foi escrito com essa finalidade, de que aquele povo não perdesse a fé e não adotasse também a cultura e a religião daqueles povos pagãos todos que sempre envolveram Israel. Né? Para vocês terem ideia, a cidade de Jerusalém ela foi destruída 17 vezes por povos da região, gregos, sírios, egípcios, persas, né? Porque era uma cidade assim, muito cobiçada. Né? Bem, vamos falar um pouco do Eclesiástico, um livro maravilhoso. Eu gosto demais do Eclesiástico. Por exemplo, o capítulo 3 e o capítulo 30. O capítulo 3 fala para os filhos, né? Da beleza, que é um filho que honra seu pai, honra sua mãe, e Deus promete a ele ali um monte de bênçãos, de graças, né? Depois do capítulo 30, Deus fala para os pais como educar os filhos, né? É muito bonito. Então, esse livro de sabedoria, que é o Eclesiástico, que tinha o nome de Sirácidas, porque foi escrito por um personagem chamado Jesus, filho de Siraque. Então, o livro chamava Sirácidas. Mas como ele passou a ser um livro assim muito usado pela igreja na formação dos catecúmenos nos primeiros séculos, então começaram a chamar de o livro da igreja, né? O livro da eclésia, como igreja em latim, eclésia em grego, né? Eclésia. Então começaram a chamar de o livro da eclésia ficou eclesiástico. E por que, né, os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, usavam exatamente o livro do Eclesiástico para formar os catecúmenos? Exatamente porque o livro do Eclesiástico tinha uma sabedoria muito profunda, né? Muito, tanto na educação dos filhos, fala sobre a mulher. Por exemplo, a gente pode... Eu vou pegar aqui apenas um exemplo, né? Esse exemplo aqui eu uso, inclusive, nos cursos de noivos, para mostrar para os casais a influência, por exemplo, que a mulher tem na vida de um homem, né? O Eclesiástico 26, por exemplo, ele diz assim: feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se multiplicará 10 vezes mais o número de seus anos. Ele usa até um exagero. Multiplicará 10 vezes mais o número dos seus anos, né? Ao invés de viver 50 anos, vai viver 500. É claro que é um exagero. Mas a Bíblia tem essas comparações fortes, né? O judeu tinha, a língua semita tinha essas comparações fortes. Então, ele coloca: a mulher forte faz a alegria do seu marido, derramará paz nos anos da sua vida. É um bom quinhão, uma mulher bondosa. Olha aí, né? Ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Quer dizer, uma boa mulher dada a um homem é como um presente que Deus dá por causa das suas boas ações. Rico ou pobre, o seu marido tem o coração satisfeito e o seu rosto reflete alegria em todo o tempo, né? Mas aí ele fala também uma coisa interessante: uma mulher que não é boa, né, também judia do marido, né? Então ele coloca aqui também uma coisa interessante. Ele diz assim: uma mulher ciumenta é uma dor de coração e um luto. A língua de uma mulher ciumenta é um chicote que atinge a todos os homens. Uma mulher maldosa é como uma canga de bois desajustada. Quem a possui é como aquele que pega na mão um escorpião. Ave Maria, pegar na mão um escorpião, né? Deve ser terrível. Ele fala, uma mulher maldosa. Então, ele mostra uma coisa interessante, só para dar um exemplo, né,
dessa sabedoria judaica. A mulher boa faz a felicidade do marido, multiplica os anos da sua vida. Mas a mulher ruim também é terrível, né? Atrapalha muito a vida. E aí ele vai colocando uma série de reflexões. Se a gente fosse falar de tudo isso daqui, nós tínhamos que passar a noite inteira conversando sobre isso. Mas há algumas coisas que vale a pena destacar, né? Capítulo 3, fala ele chama de piedade filial, né? Onde mostra como Deus ama o filho que honra seu pai e sua mãe. Eu gosto muito, por exemplo, daquilo também do capítulo 3, quando ele fala da humildade, né? Não procures o que é demais elevado para ti. Não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas a curiosidade de conhecer o número demais elevado de suas obras. Quer dizer, não viva muito na curiosidade. Uma curiosidade excessiva não faz bem, né? Ele coloca assim: acautela-te de uma busca exagerada de coisas inúteis e de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus. Não é que a gente não deva pesquisar, estudar as coisas de Deus, não. Aqui está colocando num outro sentido, naquela curiosidade perigosa, que não tem uma finalidade, né? Assim, edificante. Bom, mais um livro muito interessante. Eu gostaria de falar um pouco também do livro do Eclesiastes. É um outro livro também que a igreja coloca para nós, que tem uma reflexão diferente. A palavra Eclesiastes quer dizer orador, é um pregador. O Eclesiastes é um pregador, é um orador. O que esse livro reflete para nós? É uma série de meditações sobre a precariedade da vida humana. Então ele usa muito aquela expressão vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, né? Nós não sabemos quem é o autor desse livro, o Eclesiastes, não confundir com o Eclesiástico, né? Não foi Salomão, mas sabe-se que foi um judeu da Palestina que escreveu aí por volta do século 3 a.C., no livro do Eclesiastes. Coloca suas reflexões na boca de um personagem que ele chama de Eclesiastes, que quer dizer um orador, um pregador, né? E ele vê a vida assim, é uma reflexão que ele faz. Ele vê a vida assim como algo triste, né? Todo mundo morre, todo mundo vai para o Sheol, a mansão dos mortos, como eles acreditavam, né? Mas, no entanto, junto com esse pensamento um tanto assim, pessimista do Eclesiastes, né, há um espírito também de profunda religiosidade. Por quê? Porque ele insiste na disposição, né, sempre sabe da providência divina. Ele não esquece da providência divina que cuida das coisas, né? E ele conclui dizendo que tudo o que há de bom na vida é dom de Deus. Ele não se esquece disso. Tudo que é de bom, a vida é precária, tal, existe o sofrimento, tal, mas tudo que é de bom vem de Deus. E o homem haverá de prestar contas a Deus dos seus atos. Então veja que bem antes de Cristo, os judeus já tinham essa concepção, né, do juízo, né? E toda a moral desse livro resume-se exatamente nos últimos versículos. Vale a pena, né? Ele diz assim, como conclusão geral: teme a Deus e observa os seus preceitos. É este o dever de todo o homem. Então, ele sempre chama para Deus. Por que a igreja considerou esses livros canônicos, inspirados pelo Espírito Santo? Pela análise que Deus fez, inspirada pelo próprio Espírito Santo, né? Bom, é interessante notar o seguinte: enquanto o livro de Jó, que é um livro mais antigo, do século V a.C., né, parte da realidade do mal. Por que o justo sofre? Parte do mal. Jó que sofre, né? Já o livro do Eclesiastes, ele parte da vaidade, né, e da deficiência de todos os bens. O Jó medita em cima do mal. O Eclesiastes medita em cima da precariedade das coisas, né, e da deficiência das coisas, mas refletindo no fim tudo em Deus, né? Termina dizendo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ok, aí o livro do Eclesiastes.
Um outro livro muito especial, talvez o mais difícil dos livros sapienciais, é o Cântico dos Cânticos, que os místicos gostavam muito. Né? São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. É engraçado, esses místicos que viveram esses êxtases em Deus, eles gostavam muito, né, do Cântico dos Cânticos. Né? Esse nome quer dizer o mais belo dos cânticos. Né? O judeu ele não tinha o superlativo. Né? O judeu ele não tinha a palavra, por exemplo, palavra belíssimo. Não. Então ele fala o mais belo dos belos, belíssimo. Então, o Cântico dos Cânticos, então, é o mais belo dos cânticos, ok? E o tema do livro é exatamente o amor de um homem, né, e rei chamado Salomão, por uma jovem que é chamada de Sulamita, no texto, né? E que é guarda de vinhas e é uma pastora. Né? A interpretação é a seguinte, aqui que é importante entender, a imagem, né, sob a imagem do esposo é figurado o próprio Deus. E sob a imagem da esposa, a filha de Sião, ou seja, o povo de Israel, que Deus escolheu entre todas as nações. Então, na perspectiva cristã, é o quê? É a figuração do Cristo esposo e a igreja a esposa. É o Cristo e a igreja. E também, cada um de nós e Cristo. Né? A nossa alma como esposa de Cristo. Né? Então, o Cântico dos Cânticos ele é uma coleção de poemas que originalmente devem ter sido usados nas solenidades de núpcias. Né? As festas de núpcias eram para os antigos judeus, a gente sabe isso, uma coisa muito solene, que demorava 7 dias. Né? E era uma ocasião propícia, então, para a manifestação de sua fé nos destinos de Israel. A gente sabe que nas núpcias dos judeus, o rapaz simbolizava Javé e a moça simbolizava Israel. Né? Javé que escolhe Israel como sua esposa, como esse rapaz escolheu essa moça como sua esposa. Bom, então, na união dos cônjuges, né, viam com religiosa alegria, né, como a aliança de Deus com Israel ia se perpetuando, ia continuando. Né? Então, o amor humano era o símbolo desta aliança. E o cântico prega essa fidelidade. Né? Então, o Cântico dos Cânticos é muito bonito. Né? Existe uma passagem ali, por exemplo, e muitas passagens, né, em que a pastora, que representa Israel, representa a igreja, representa a nossa alma, que tem sede do esposo, sede de Deus, né? A pastora, ele diz para o jardineiro, né, que eles estão num jardim, né, cadê meu esposo? Se você vê meu amado, se você vir meu amado, diga a ele para vir logo, porque eu estou doente de amor. Estou doente de amor. Né? O amor com uma doença. Esse amor, o que é esse amor? É a saudade de Deus. Né? O não poder estar ainda mergulhado em Deus. É por isso que os místicos gostavam do Cântico dos Cânticos. Porque o místico, ele entra num êxtase, na comunhão profunda com Deus, mas ele quer mais. Ele não chega ainda à visão beatífica de Deus, que só é possível depois da morte. Então, ele sente essa dor do amor, né, da pastora do Cântico dos Cânticos, que não pode ainda estar no braço do seu amado. Né? Aí, meus irmãos, a gente vê com que carinho Deus programou a nossa vida aqui na Terra, inclusive o casamento. Não é? Quando Deus pensou no homem e na mulher, Deus quis que a humanidade existisse, Deus instituiu o casamento. Fez o homem, fez a mulher, né? Completamente diferente, fez um apaixonado pelo outro, por isso o casamento nunca acaba. Desde Adão e Eva até hoje, homem e mulher se unem, um é atraído pelo outro. Deus colocou essa atração recíproca, esse amor profundo, e daí nascem os filhos. Esse é o projeto de Deus, né? Que é a família. Agora, veja em que é baseado isso. Isso é baseado no próprio Deus. Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Né?
Pai e o Filho se amam profundamente e geram o Espírito Santo. O Espírito procede do Pai e procede do Filho. Assim como na família, o Filho procede do Pai e da Mãe. Então, o Catecismo da Igreja diz que a família é um sinal da Santíssima Trindade. Ok? Então, não somos apenas nós individualmente que somos imagem e semelhança de Deus. Não, também a família é imagem e semelhança de Deus. Aí você entende por que é perigosíssimo destruir a família. Porque destruir a família é você destruir o plano de Deus para a humanidade. Sim, o plano de Deus. É como se você cortasse todas as colunas que sustentam o edifício. Vai desabar tudo. Ok? E hoje, meus irmãos, a família está extremamente ameaçada. Você sabe disso. Né? Fala-se em famílias alternativas, que não é mais um homem ligado com uma mulher, com seus filhos. Fala-se numa ideologia de gênero que quer dizer que sexo não existe. Não, ensina para a criança, você não tem sexo. Você vai escolher seu sexo mais tarde. Olha, se não existe sexo, não existe mais casamento. Porque para existir casamento tem que ser um homem e uma mulher. O catecismo diz assim, cada um deve reconhecer e aceitar o próprio sexo para ser feliz. Para ser feliz. Então, se não há sexo, então não há mais homem e mulher, não há mais casamento. Se não há mais casamento, não há mais a família. Se não há mais a família, meus irmãos, acabou o plano de Deus. Você percebeu? E acabar o plano de Deus, meus irmãos, é nós vivermos no sofrimento. É nós vivermos na desgraça. Por isso, cada cristão, cada católico, é obrigado a defender a família como Deus a instituiu. Por isso que no Cântico dos Cânticos, né, o autor sagrado, ele compara o amor, né, desse rei por essa pastora com o amor de Cristo pela igreja no Novo Testamento, no Antigo Testamento, o amor de Javé para com Israel. Você percebe que a Bíblia, meus irmãos, são duas alianças. Antiga aliança, ou Antigo Testamento, e Nova Aliança, ou Novo Testamento. Ora, o que é uma aliança? Você sabe o que é uma aliança? A aliança é um compromisso de fidelidade por toda a vida. Então é Deus que no Antigo Testamento faz uma aliança com Javé. Né? Por isso que os profetas, quando Israel ia adorar aqueles Baals, Aserás, Moloques, aqueles deuses dos pagãos, Deus ficava furioso. E os profetas diziam, em nome de Deus, Israel, você é que nem uma mulher adúltera, que vai se prostituir nos lugares altos. Quem eram esses lugares altos? Onde estavam os templos dos deuses pagãos. Não é? E Deus abandonava o seu povo, e seu povo era vencido pelos inimigos, levado para o exílio, por quê? Porque era infiel, porque quebrou a aliança. E depois essa aliança se renova com Jesus no Novo Testamento, não é mais apenas só Israel e um povo, agora é Cristo e toda a humanidade, Cristo e toda a igreja, selado no sangue do Cordeiro. Não é? A igreja ama Cristo, Cristo ama a igreja. Por isso que São Paulo diz lá na carta aos Efésios, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz. Né? O amor do Cristo à igreja foi até a cruz. É o que o Cântico dos Cânticos procura mostrar. Esse amor apaixonado de Deus pela nossa alma. Por que Jesus diz, meus irmãos, que na eternidade a gente não vai casar mais? Não há casamento. Né? Os filhos de Deus são gerados aqui nesse mundo. Na eternidade não nasce mais criança, porque aqui não tem mais casamento. Por que não tem mais casamento? Porque a nossa alma será tão enamorada de Deus que esse amor supera qualquer coisa. Então, o amor de um casamento, de um casal, fica pequeno, perto do encanto que a nossa alma vai sentir diante da visão beatífica de Deus. Então, nós ficamos ali
né, os santos, os extasiados, no louvor infinito, porque a majestade de Deus se renova a cada instante, né, sem cansaço, sem tédio, sem fastio, e nós ficamos ali num louvor eterno. Né? É por isso que Jesus diz, no céu serão como anjos. Né? Serão como anjos. Está aí, meus irmãos, uma visão assim rápida desses livros sapienciais da Bíblia. Né? Eu quis apenas assim colocar um contexto. De vez em quando eu vou pegar algum livro da Bíblia ou algum conjunto de livros da Bíblia para a gente fazer um pouco de aprofundamento. Porque uma coisa que a igreja ensina para nós, que é muito importante a gente entender, eu bato muito nisso, é que nós temos que ter na nossa vida espiritual duas coisas. Nós precisamos ter o reavivamento espiritual, mas nós precisamos ter também o aprofundamento espiritual. Aqui eu lembro para você, por exemplo, uma árvore. Repare que uma árvore cresce muito para cima, mas ela tem que crescer também para baixo, porque senão ela morre. Você planta uma plantinha desse tamaninho, ela tem uma raiz desse tamaninho. Quando a planta fica assim, a raiz fica assim. Quando a planta fica assim, a raiz fica assim. Os botânicos dizem que a copa da árvore é mais ou menos igual à circunferência da raiz da árvore. Por quê? Porque se a árvore não tiver raiz, ela não consegue tirar os nutrientes do solo, principalmente no tempo de seca. A raiz tem que buscar água lá no fundo da terra. Ok? E se ela não tem raízes fortes, quando dá uma tempestade, se não tem raiz, o vento arranca. Ok? É a nossa realidade espiritual. Nós não podemos crescer só para cima. Ou seja, numa vida de apostolado, numa vida de correria, numa vida... Né? Se a gente não tem profundidade. A gente se cansa. Por que você vê muito católico cansado? Né? Muito católico que desiste. Porque ele não tem profundidade. Está faltando raiz que vá lá no fundo e beba água. Traga nutriente para a sua vida espiritual. Né? É por isso que a igreja insiste muito nisso. Temos que aprofundar na palavra de Deus. Temos que aprofundar na oração. Temos que aprofundar na meditação. Temos que aprofundar nos sacramentos. Né? São raízes, né, que dão à nossa vida espiritual uma estabilidade. Muito bem, meus irmãos, vocês que nos acompanharam, estou vendo aí a Noeli, José Antônio, sejam bem-vindos, Edna, Thelma, muito obrigado. Não pude hoje responder perguntas, nem sei se houve perguntas, porque enquanto eu vou falando aqui, vocês me desculpem, eu não consigo prestar atenção no que vocês estão escrevendo, porque senão eu me distraio, né, e acabo falando bobagem aqui na nossa conversa. Mas não tem problema. Outras vezes a gente vai poder também responder perguntas. Agradeço a tua participação. Peço a Deus nesta noite que o mesmo Divino Espírito Santo, que inspirou os agiógrafos, ou seja, os autores sagrados que tiveram a inteligência iluminada para, dentro da sua realidade, escrever as verdades divinas, que esse mesmo Espírito Santo ilumine você, para que você também, iluminado pela luz da igreja, possa entender a palavra de Deus, possa ter um aprofundamento muito grande que lhe dê toda essa fortaleza espiritual. Se tiver algum padre nos acompanhando, se tiver algum diácono nos acompanhando, eu peço que nos dê a bênção. A bênção pode ser dada à distância. Então coloque aí a sua intenção, o seu pedido. Né? E eu peço que, né, pela intercessão da Virgem Aparecida, a Rainha Padroeira do Brasil, também por esta do Brasil, que amanhã nós celebramos mais um dia da proclamação da República, quer dizer, a República realmente seja abençoada por Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, que o Senhor esteja convosco.